Olá, pessoal. Vamos agora nós vamos começar a live mesmo de verdade. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Inara para participar dessa live. Oi, Inara. Já vou te chamar. Oi, Tati. Tati já tá aí. Hoje ela vai participar de espectadora. Oi. Oi, Tati. Ah, eu pensei que você ia conversar com a gente. Então, eu também achei que ela fosse, mas ela nos deu bolo hoje, disse que vai ficar só nos bastidores. Vou falar dessa vez, tá, Tati? Mas tá ótimo, o pessoal já tá entrando. Oi, Vanessa. Vamos ter Irmã, uns minutinhos pra gente, o pessoal ir for avisando, for chegando. Vamos lá. Boa noite. boa noite. Chegando. Oi, gente. Oi, Oi, Samara. Sara. Que bom que você vai poder participar hoje com a gente. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os bebês, né? Bom demais, adoro. E como eles brincam, como eles aprendem, como eles se desenvolvem, né, Inara? Hoje a gente tem um assunto que acho que eu e você amamos, né? Eu também amo falar sobre Amor. beleza, amo falar sobre essa faixa etária. E para começar, para quem não me conhece, meu nome é Sérgia Kelly, eu sou fonoaudióloga, psicopedagoga, sou especialista em desenvolvimento infantil, sou uma das responsáveis pelo Ninhada Necta, que são grupos de brincar com as crianças de 0 até 14 anos, né? Nós temos Ninhada para as crianças menores e a gente tem o Necta para as crianças maiores, onde a gente desenvolve vários projetos. Hoje eu não moro no Brasil mais, mas eu sou goiana, me formei, trabalhei a vida toda em Goiânia. Há 6 anos eu estou nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos eu trabalhei na Universidade de Stanford com desenvolvimento infantil e com as crianças e com os bebês. Os bebês eram as principais crianças das quais eu trabalhei lá. E agora eu estou morando no Texas e estou supervisionando esses projetos que estão acontecendo em Goiânia à distância. Conheci a Inara pelo projeto do Ninhada Necta e pelo Instagram que ela tem do Afeto, onde ela fala muito sobre esse brincar. E assim, foi uma felicidade. Assim, estou muito feliz de poder estar fazendo essa live com você, Inara, porque eu tenho certeza que você vai ensinar muito para a gente hoje sobre essa faixa etária aí, né? E tão querida da gente. Conta um pouquinho de você, se apresenta, fala um pouquinho como é que você foi parar nesse mundo dos bebês. Tá. Assim, foi um prazer. Primeiro, eu queria te agradecer, pela oportunidade. Eu acho que desde o início a gente se identificou, né, nessas reflexões sobre a infância. E assim, tá nesse entendendo um pouco mais desse projeto do Ninhada e do Necta tem sido muito importante para mim, muito, muito bacana. E eu tenho certeza que todo mundo que está aí vendo a live vai procurar saber um pouquinho melhor sobre esse projeto que é maravilhoso. Espero que vocês procurem mesmo. Bom, pessoal, eu sou pedagoga, eu sou especialista em neuropedagogia também. E quando eu entrei para dar aula, quando a escola, quando a educação apareceu na minha vida, eu já sabia que eu queria ter esse contato com a primeira infância. Então, assim, oi Maísa, oi pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. E desde então, a minha curiosidade sobre esse universo, sobre essa inteireza que é o bebê, invadiu a minha vida. E Deus me deu de presente entrar no externato há 14 anos. E de lá para cá, oiê, sejam bem-vindas. E de lá para cá eu venho só me aprofundando um pouco mais, né, nesse mundo. Oi, tudo bem, amor? A Kelly, oi, Kelly. Sejam bem-vindos. E de lá para cá eu venho me aprofundando nesses estudos. Há algum tempo, em relação aos bebês, algo me incomodou.
sobre a forma como eu agi em relação a eles. Então oi, Manu! Beijo, Manu! E eu procurei buscar respostas. E nessa busca por respostas, eu me deparei com muitas teorias que mexeram comigo. E uma delas foi M. Pickler, né, que fala dessa primeira relação que o bebê tem com o mundo e dessa relação que o bebê estabelece desde o momento em que ele é gerado, né? Então, assim, e quando ele chega a esse mundo, como é importante esse adulto. Boa noite, mãezinha. E então, e aí aconteceu uma reviravolta na minha vida. Uhum. Eu criei o afeto para compartilhar algumas vivências do meu cotidiano como professora de bebês. Hoje eu atuo como professora de bebês nos 2 turnos, com turminhas com crianças de 1 ano, e tenho tido esse privilégio de conhecer quão grande é o potencial desses bebês. E nessas trocas, né, Sérgio, a gente sempre falou dessa potencialidade, né? Então, quando você me convidou para a gente pensar juntos, né, sobre essa questão da organização dos espaços, em algum momento eu sempre falei desse olhar para os bebês, Uhum. né? Então, assim, então foi muito importante o teu olhar, por isso eu agradeço. Queria pedir desculpas a vocês pela minha voz de professora numa quinta-feira, já tá assim. Não, Mas assim, os bebês, eles são realmente fascinantes. vai falando, tomando uma aguinha, que aí É você isso, é consegue isso. no final. Então, eu acho que você citou uma autora, né, que eu acho que nós duas compartilhamos a admiração por ela, que é a Amy Pickler. É ela também, na minha caminhada de buscar algo que pudesse ser significativo nesse mundo, né, das crianças pequenas, dos bebês, ela foi uma das primeiras autoras em que eu vi falar sobre a questão do respeito, né? Porque a gente tem, quanto um olhar adulto, de tudo muito rápido, de tudo muito pronto, eu preciso, né, fazer tudo para que essa criança uma corrida, eu preciso fazer tudo para que essa criança seja extremamente estimulada. Os 3 primeiros anos de vida são super importantes para o desenvolvimento cerebral, então eu tenho que estimular, estimular, estimular. E aí ela vem e fala assim, calma, as crianças precisam de calma, as crianças precisam de respeito, né? Então, quando eu corro, pego uma criança, tiro ela de uma posição que ela tá, coloco ela numa outra posição, sem avisar, sem falar o que está acontecendo, sem falar o que eu estou fazendo, na verdade, eu estou desrespeitando aquela criança, né? E o tempo todo, quando eu trabalhava na Stanford, o que a gente conversava muito com os professores lá era isso. O que vocês não fariam com um outro adulto, não façam com as crianças. Porque muitas vezes a gente pega uma criança, agarra, levanta, puxa, aperta, empurra, Muito nariz. e você não faria isso com outro adulto, né? Você jamais ia lá e limpava o rosto de um outro adulto sem falar para ele, ó, posso limpar o teu rosto? Ó, tô vendo uma sujeirinha aqui, posso limpar? E por que que a gente acha que enquanto adulto a gente pode fazer isso? Então, eu acho que apesar de hoje a nossa live ser específica sobre o brincar dos bebês, eu acho que é muito importante a gente começar, antes da gente entrar na questão do brincar em si, dessa questão do respeito, porque depois, na hora da gente preparar os ambientes, na hora da gente escolher os materiais, essa filosofia, essa maneira como a gente vê essas crianças, crianças que merecem todo o nosso respeito, crianças que merecem a nossa atenção, que é uma outra coisa também, né? Eu estar com a criança, estar atenta a ela, né? E não estar ali, ela tá ali brincando e eu tô fazendo 500 outras coisas, né? Então, essa coisa da atenção, tudo isso faz parte do como eu vou organizar o espaço para essa criança brincar. Seja eu pai, mãe, professor, terapeuta. Então, isso tá para além do brincar. É uma concepção mesmo
de infância, concepção de ser humano, Exatamente. né? Então, eu acho que a gente pode começar falando sobre isso, né? Essa concepção que é tão importante para a gente, porque a gente vê o bebê como um ser já completo, né? Não é um ser que, ele vai vir a ser, não, ele já é, né? Então, por É isso, sujeito, né? exatamente, por isso eu trato ele com o mesmo cuidado, com o mesmo respeito, com o mesmo tratamento que eu teria com um outro adulto que estou ali numa relação, né? Isso Exatamente. eu acho que Exatamente. é muito legal da gente falar, porque passa muitas vezes desapercebido, né? Então, quando a gente pega uma criança, a gente tira ela do chão, ela tá ali construindo alguma coisa. Ai, tá na hora de almoçar. Eu vou lá, cato a criança, tiro ela do brincar dela, levo ela para um cadeirão, coloco a comida na frente dela e começo a enfiar na boca. Eu tô desrespeitando ela se eu não passei pelos estágios de explicar para ela o que está acontecendo. Olha, agora é o tempo, né? Agora é o tempo de almoçar. Eu tô vendo que você tá brincando aí. A gente vai deixar esse brinquedo aqui, depois a gente volta, né? Alguma coisa assim que dá para ela uma noção do que está acontecendo. Eu lembro que uma vez eu vi uma fala da Amy Pickler e ela falava assim, olha, se vocês não levarem nada da minha fala, vocês podem esquecer tudo. A única coisa que eu quero que vocês lembrem é dessa mão. E aí ela fazia assim com a mão. Ela fala como a mão estendida para a criança, para o bebê, é uma mão respeitosa. Em vez de eu ir lá e tomar as coisas da mão dela, eu estendo a mão e eu espero ela responder, né? E aí, quando ela me responde, nós estamos numa situação de colaboração. E aí a gente começa um relacionamento onde existe uma colaboração, um respeito, um cuidado, né? Um cuidado para ela e um cuidado para o próprio adulto, né? Um cuidado do adulto para o bebê e do bebê para o adulto. Então a gente sempre fala que o bebê ele é um coparticipante, né? A gente fala assim, ele é um protagonista, sim, ele é um protagonista do conhecimento dele, mas na interação existe essa colaboração entre adulto e criança. Exatamente. Porque muitas vezes quando a gente fala do brincar livre, Colaboração respeitosa. abandono. Ah, não, larga lá a criança fazendo o que ela quiser, do jeito que ela quiser. E não, quando a gente fala do brincar livre, existe essa colaboração. Mas existe muito mais do que isso, que eu acho que a Inara vai falar um pouquinho. Não vou antecipar, não. Mas eu acho que você vai falar Não, mas sobre isso. eu já achei ótimo que você já deu aí um parecer de tudo, um parecer geral. E a Maísa falou um termo de Melanie Klein muito importante, né? Que é a questão da mente autônoma. Então, quando a gente pensou no tema desse momento de live, a gente pensou, né, na questão do brincar do bebê. Como é que esse bebê brinca? E como você disse, quando a gente pensa como é que o bebê brinca, antes a gente precisa pensar quem é esse bebê, né? Então, quem é esse bebê? O bebê, ele não é um ser totalmente indefeso, né? Na verdade, ele exige alguns cuidados, né? Na verdade, ele chega a esse mundo dependente de nós, adultos. Mas até essa dependência, ela pode ser estabelecida de uma maneira respeitosa, trabalhando essa questão também da autonomia, né? Então, assim, brincar é o que o bebê faz, né? O bebê, até o brincar do bebê é relacional. Então, nós somos seres relacionais, né? Somos seres que entendemos o mundo por meio da interação, por meio das relações. E quando a gente fala em concepção de criança, em concepção de infância, se trata de algo tão grandioso, porque existem muitas pessoas que ainda não consideram esse bebê como sujeito. Mas nós, profissionais da educação, profissionais que estão envolvidos com esse desenvolvimento, que estão com esse olhar para o desenvolvimento da criança, precisa saber e conhecer sobre um bebê que é sujeito, sujeito de vontades, de direitos, um sujeito que produz cultura, né? E no brincar ele produz essa cultura, né? No brincar ele estabelece relações com ele mesmo, com o próprio corpo. No brincar ele estabelece relações com os pares, que são as crianças que estão envolvidas nessa brincadeira,
ele estabelece relações com esse adulto, né, que é um adulto referência, que respeita o tempo dele, que olha para ele como uma criança potente, que olha para ele como um bebê que pensa, que planeja, que se organiza, exatamente, mas ele se expressa com o próprio corpo. E nessas relações, ele também estabelece uma interação com os espaços e com a materialidade. Então, pensar no brincar do bebê não é simplesmente organizar um lugar lindo, bonitinho, colorido, que vai atrair aquela cheio de estímulos sonoros, cheio de estímulos, uma riqueza de estímulos, vamos dizer assim, que deixa a criança perdida. Na verdade, o estímulo ele é importante, mas o superestímulo também atrapalha. Então, pensar nesse bebê respeitosamente é entender que ele tem o tempo dele também de, de ter as próprias iniciativas, de decidir o que ele vai fazer. Talvez ele decida por não brincar, ele decida por somente observar, não é? Mas nós adultos queremos que, não, peraí, vamos lá, olha aqui, sacode o chocalho assim no rostinho deles, como se aquilo fosse assim, um divisor de águas para o bebê. Na verdade porque ele interage com o mundo, né? Ele é um ser sensorial. Então, a visão, a audição, né, o tato, o toque afetivo, tudo isso interfere nessa relação que o bebê estabelece com o mundo, né? E assim, é nos primeiros 3 anos de vida que o bebê estabelece o cérebro do bebê está em constante ação, né? Ele está ativo o tempo todo. E M. Pickler fala uma frase linda que eu acho maravilhosa, que é o seguinte: os primeiros 3 anos de vida duram para sempre. Uhum. Então, olha só E, da nossa atitude em relação ao bebê nesses 3 primeiros anos. e Nari, você falou uma coisa importante aí sobre o cérebro, né? Então, só para a gente entender um pouquinho, né? A criança, ela nasce, o cérebro dela tá pronto para receber, né? Ela é uma esponjinha. E no início de vida, né? O cérebro do bebê ele é 25% do tamanho do cérebro adulto. Mas nos 3 primeiros anos, ele triplica esse tamanho, né? Exatamente. A criança está absorvendo tudo, o cérebro está a 1000 por hora, né? Assim, querendo aprender. Por isso, a gente precisa tomar cuidado com essa superestimulação, com esse over, assim, de colocar tudo muito, tudo o tempo todo. Por quê? Porque para a criança, só dela estar nesse mundo já é muito estimulante, porque é a primeira vez que ela está vendo tudo, né? Então, ela vai sim, com certeza, nos ambientes mesmo mais simples, com coisas mais simples, com número reduzido de brinquedos, de objetos, ela já vai explorar muito. Porque tudo para ela é a primeira vez, né? É a primeira vez que ela pega alguma coisa e coloca na boca, é a primeira vez que ela consegue segurar um objeto. Então, tudo isso para ela já é muito. Então, a gente não precisa intensificar isso em quantidade, né? Eu acho que a palavra para o bebê é qualidade. Qualidade, E exatamente. A qualidade das experiências que ele vive interfere no comportamento dele, na forma como ele irá se desenvolver. Por isso, o adulto, ele tem que ter esse olhar de qualidade, mas não qualidade em superestimular, né? Mas de respeitar o tempo dele e de saber aquilo que vai ser importante para que ele se desenvolva naquele momento da vida. E uma coisa importante Sérgio, e aí depois você pode retomar aí, porque eu acho que eu te cortei, que eu ia dizer o seguinte, que os bebês, eles estão o tempo todo buscando sentido, né? O que eles querem é entender. Quando eles veem uma caixa jogada no chão e pegam aquela caixa e viram aquela caixa, colocam na cabeça, colocam na mão, eles estão tentando entender sentido naquilo, né? Então, quando a gente leva essa coisa da curiosidade que é inata do bebê, o desejo dele de aprender é inato. Ele nasce com essa vontade de entender onde eu estou, quem sou eu, né? O que é isso? E então
nós que temos esse olhar para esse bebê, que é potente, que é cheio de, de uma Curiosidade. riqueza, de curiosidade, de vontade de aprender, de vontade de entender o que se passa, a gente precisa proporcionar essa qualidade das experiências. Então, assim, a gente sabe que o bebê, ele inicia a vida dele e o brincar dele inicia se brincando com o próprio corpo. Então, as mãos dele são o primeiro brinquedo que ele tem. Então, né, é muito comum você ver bebês bem pequenos começarem a olhar, e aí eles viram a mãozinha, e aí eles sobem, a luz bate na mão e eles viram para entender o que é aquilo. Então, tudo que eles fazem é uma busca de sentido, né? Então, é muito importante a gente entender que as escolhas dos bebês são nesse sentido, de entender o que está em volta, de buscar sentido. Por isso é tão importante a gente respeitar o tempo deles, é importante a gente organizar espaços e materiais que sejam importantes para que eles tenham essa qualidade dessas experiências, até porque, Sérgio, uma coisa me chamou a atenção, eu ouvi hoje, inclusive, com a Janu, maravilhosa, minha musa inspiradora. Ela disse o seguinte, que nós adultos temos a tendência de querer colocar a questão da aprendizagem, daquilo que é cognitivo, acima das outras habilidades, né? Então, assim, a gente tende a querer que ele saiba logo qual é a letra do nome dele, quais são as cores que tem no quarto, se é um triângulo, se é um... Quer dizer, conceituar aquilo que para o mundo do bebê é completamente sensório motor. A inteligência do bebê é sensório-motora. A gente não precisa... Pode, Né? passa pelo... Passa pelo corpo dele o tempo todo. E essa Exato. conceitualização que você fala, né? Essa coisa de dar o conceito, ele vem mais tarde, né? Quando a gente começa, né? A linguagem começa a estar mais organizada, né? A inteligência também começa a ficar uma inteligência mais complexa. É aí que começa a se buscar essa conceitualização das coisas. Então, a gente não precisa que o bebê ali, pequenininho, esteja o tempo todo sendo bombardeado com conceitos, né? Então, acho que isso é muito importante você falar. E aí eu queria que você, já tomando esse gancho que você falou, que você falasse, por exemplo, o que é um ambiente rico para um bebê em estimulação, em brincar. Certo. Pensando nisso, de que a inteligência do bebê é sensório-motora e não somente cognitiva, porque tudo está intrínseco, tudo é intrínseco, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, assim, a gente não consegue compartimentar as ações do bebê, né? Então, quando ele vê uma formiga e ele fica tentando ali com o dedinho pegar a formiga, é o corpo dele tentando entender o que é aquilo. Então, isso é inteligência, né? E, assim, eu vou falar sobre essa importância de organizar ambientes de qualidade, de selecionar materiais que sejam importantes para essas experiências sensoriais, que dizem muito ao corpo dele e que ele estabelece uma relação de uma relação de entender, né, do que se trata esse mundo ao redor dele. Mas antes eu queria falar dessa curiosidade inerente do bebê. Então, assim, é preciso considerar a potência desse bebê. A gente eu fiz um roteirinho aqui para eu não me perder, porque eu sou muito prolixa, então eu tenho que focar. Mas, assim, considerar a potência do bebê é acreditar que ele é capaz. Inicialmente, você falou assim, quando a gente coloca o bebê numa posição que ele ainda não está preparado para exercer aquela posição, ele vai se sentir, ele não vai se sentir confortável, em primeiro lugar, mas ele vai se sentir impotente. Ele vai dizer, eu não consigo fazer isso que minha mãe quer. Eu não consigo fazer isso que minha professora quer. Então, E não tudo... entender como é que ele chegou ali, né? Porque não teve processo. Não teve processo. É da vontade do adulto. E aí entra a questão da autonomia, né? Porque a falsa autonomia
é essa que a gente coloca uma imposição para a criança e ela, né, porque quer nos agradar, porque nos ama, porque ela gosta de ser, né, elogiada. Nossa, minha mãe gostou do que eu fiz. Talvez ela consiga, quer dizer, ela consegue, ela até consegue, mas nem sempre ela vai realizar aquilo de uma forma, de uma forma segura, de uma forma confiante. Ela vai fazer porque o adulto é uma expectativa do adulto e não uma iniciativa dela. Então, a verdadeira autonomia ela precisa ser, ela tem que ser uma, uma intenção, uma vontade da criança. É da criança que tem que partir essa vontade. Então, se ela consegue subir as escadas com autonomia, os pequenos avanços, as pequenas conquistas precisam ser entendidas pelo adulto também como uma grande conquista para ele, né? São pequenos para nós, mas para ele é uma gigantesca conquista, porque como você disse inicialmente, é um processo. E Tati, o desafio precisa ser justo. Se a gente cobrar, Quase. adoro. Se a gente cobrar algo de uma criança que ela não consegue realizar, ela vai achar que ela nunca consegue. A autoestima dela vai acabar, a confiança nela mesma vai acabar. Por isso que entender e respeitar o momento da criança, respeitar inclusive o fato dela não querer brincar, dela só querer observar. Isso é respeito. E você, a Tati até falou lá no início sobre a questão do afeto, né? Eu acho que assim, lidar com bebês, saber sobre esse brincar de bebês, vai muito além de conhecer sobre desenvolvimento infantil, né? Eu até já falei algumas outras vezes que assim, conhecer de desenvolvimento infantil para alguém que lida com bebês é o básico, é responsabilidade sua, é obrigação sua saber sobre isso. Mas é preciso que você aprenda primeiro a se ouvir, primeiro a se enxergar, para conseguir enxergar esse bebê. Então, assim, esse movimento de observar esse bebê, ele precisa ser uma construção também, né? Eu acho que, assim, muitos de nós profissionais que têm lidado com essas novidades na educação, no sentido de que os bebês, eles estão tendo um olhar um pouco mais aprimorado das próprias políticas. Oi, Nara, acho que deu uma travadinha. Vamos ver se você volta. Enquanto a gente vai. Aí, voltou. Deu uma travada, hein, Nara? Travou? Travou. Pode ter sido a minha internet. Isso, agora voltou. Pode continuar. Voltou? Isso. Então, eu estava dizendo o seguinte, exatamente. A gente não pode subestimar nem superestimar o bebê, né? A gente precisa entender o momento que ele está e o que a gente pode oferecer naquilo que ele consegue. Por isso, as relações que esse bebê estabelece com esse adulto, que é o adulto que nomeia esse mundo para o bebê, que é o adulto que mostra esse mundo para o bebê, respeitando a vontade dele, respeitando o tempo dele, respeitando a iniciativa dele, precisa ser com afeto, precisa ser com respeito, precisa ser com sensibilidade, precisa ser sabe aquela coisa apurada da sensibilidade ao outro? Então, é, Paulo Fock fala uma coisa muito linda, que na relação com o mundo, a experiência vira conceito. Então, nós adultos não precisamos o tempo inteiro ficar dizendo para ele, isso, muito bem, você encontrou o vermelho que encaixa nesse círculo aqui. Quer dizer, nós temos a grande missão de mostrar para esse bebê o mundo, mas sem ficar o tempo todo trazendo conceito, trazendo essa coisa de que para ele não tem sentido. O que tem sentido para o bebê? Sentir. O que tem É. sentido para o bebê? E isso que você está falando é super importante, porque a gente, enquanto adulto, né, nós adultos, temos essa mania, assim, de o tempo todo interromper a criança com a nossa fala, né? O bebê, ele às vezes passa um tempo ali engajado, olhando, vira um brinquedo, põe na boca, tira da boca, olha, põe no chão, levanta.
E aí o adulto, naquele ímpeto de tentar ajudar, começa a falar, a conceituar. Isso é uma outra coisa importante. Eu sempre falava com as meninas lá na Stanford. Você só interrompe o brincar da criança quando ela te pedir. E aí, como é que ela te pede, né? Como é que um bebê pede se ele não fala? Ele para e ele olha para você. Então, aquele momento é a hora que ele está pedindo uma interação. Se ele está ali, se ele tá olhando para o objeto, se ele está absorvido naquilo, ali não é hora de você interromper. Ele está confortável, ele está fazendo. Ali é hora de você observar. Mas, de tempos em tempos, a gente vê o bebê parar e dar uma olhada para a gente. Ali, aquele momento ali que você se conecta com ele, é aquele momento que talvez você pode falar, olha, estou aqui. Nossa, eu vi que você pegou a bola. Ali sim é aquele momento que ele está esperando algo de você, né? E não o tempo todo falando, interrompendo e nomeando tudo que ele está pegando. Não é por aí. E uma Não outra é. coisa que você comentou, que eu acho importante a gente voltar só um pouquinho, na questão do que o primeiro brincar do bebê é com o corpo dele. E com o corpo do outro, né? Ele brinca muito com o corpo da mãe, do pai, do cuidador, né? Então ela tem a coisa de O próprio seio, né? Tem aquela exatamente coisa do prazer. das coisas que a gente observa muito nas crianças é que elas precisam de muito pouco para se divertirem, para brincar, né? Então, o que eles precisam é desse outro adulto disponível e os objetos não precisam ser objetos elaborados. Eu sei que você vai falar um pouquinho disso lá na frente, só para a gente entender que esse universo, né, do mercado que vende esses brinquedos caríssimos para os bebês, não necessariamente estão pensando no que é melhor para os bebês, né? Eles estão Não, pensando comercialmente. E os questão pais, comercial. muitas vezes, compram um monte de coisa, gastam muito dinheiro, e não é isso que a criança precisa, não é desse brincar que você está falando, né, Inara? Não é. Então, assim, esse tema, como os bebês brincam, ele foi mesmo provocativo e a gente colocou como pergunta, né, Sérgio? Justamente para que você reflita, né? Assim, a gente pensa, uai, como é que bebê brinca? Pega, mexendo, joga uma caixa lá de Lego colorido que eles vão brincar. E o brincar do bebê é tão mais profundo, né? Se a gente tem esse conceito, se a gente tem essa concepção, na verdade, de bebês potentes, de bebês que são sujeitos, de bebês que estão em constante busca por sentido, é preciso que esse brinquedo, essa brincadeira e esse brincar seja oferecido de uma forma em que não seja pronto. Porque se for pronto, você não está atendendo aquilo que faz parte do desenvolvimento da criança, está entregando pronto. Quando nós adultos fazemos pelo bebê, a gente tem a falsa ideia de que a gente está ajudando ele. E na verdade a gente está atrapalhando ele. A gente está mostrando para ele que ele não é capaz. E quando a gente observa o brincar do bebê sem intervir, sem intervir o tempo todo, mas talvez interpretando essas ações para ajudá-lo nessa pesquisa, para ajudá-lo nessa exploração, sem dizer para ele o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Você está ajudando ele a construir a própria autonomia, a construir a própria confiança em si, a construir a própria autoestima. Então, assim, falar sobre a materialidade na escolha dos brinquedos que você vai proporcionar, na escolha não dos brinquedos, mas na escolha das experiências que esse bebê terá ao brincar, é muito importante. É de suma importância que nós, adultos que lidam com criança, tenhamos esse olhar para a escolha da materialidade que será oferecida para esse bebê, né? Claro que, assim, aqui a gente tem duas realidades. A gente tem profissionais da área, nós temos aqui pais de bebês. São duas realidades diferentes. Mas o olhar para essa autonomia do bebê precisa ser levado em consideração. O olhar para esse bebê que é potente, que precisa de um tempo para se verticalizar e você não ficar o tempo todo colocando ele de pé, porque se na verdade ele precisa engatinhar, é aquele momento que ele precisa engatinhar. Então, a gente fala muito
do brincar e do movimento livre. Por que é tão importante o brincar livre? Durante muitos anos, eu aprendi isso na faculdade, durante muitos anos, eu trabalhei com um termo que era o brincar dirigido, brincadeira dirigida. Quando eu descobri que a brincadeira, que o brincar, quando eu estava dirigindo uma brincadeira para um bebê, eu estava violentando esse bebê ou essa criança, porque eu estava dizendo para ele o que ele tinha que fazer, violentando ele no sentido de tirar dele a possibilidade de fazer as próprias escolhas, tá? Foi nesse sentido. É, eu desconstruí completamente, porque o brincar livre, e ele nem precisava ter esse livre, porque brincar precisa ser livre. Escolher com o que quer brincar, o tempo em que o bebê quer brincar e a forma como ele quer brincar, as ações que ele desenvolve com esse brincar, precisa ser respeitado. Então, a gente precisa ter esse olhar, e a gente tem estudado muito, né, Sérgia, nos nossos grupos de estudo, sobre a questão da vibração estética. O que é essa organização, essa escolha de materiais potentes que vão possibilitar que esse bebê tenha experiências sensoriais de qualidade, mas que não sejam um superestímulo, que ele não seja conduzido ao que ele deve ou não fazer. É tão importante a gente pensar sobre isso e, assim, essa questão do ambiente em que a gente vai proporcionar para ele ser um ambiente seguro, um ambiente organizado, um ambiente preparado para aquilo que a gente sabe que ele pode explorar de uma forma autônoma e segura. Então, brincar livre, movimento livre, são duas expressões assim que eu tenho internalizado e vivenciado diariamente. Ver o avanço desses bebês, mostrar para eles que eles conseguem por eles mesmos, mas que eu tô ali, se ele precisar de alguma coisa, eu mostro para eles exatamente que eles são capazes. Então, o pai, a mãe, o professor, o adulto referência, o adulto cuidador que está com esse bebê, precisa ter esse olhar de que você está ali, mas que você não precisa estar o tempo todo intervindo naquilo que pode ser uma explosão de conexões neuronais, cerebrais, que vão formar esse bebê no seu pleno desenvolvimento. Por isso, brincar é tão importante. E Nara, só complementando isso que você está falando sobre o brincar, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Stuart Brown, que ele fala muito sobre o brincar, e ele diz o seguinte, que o brincar ele é um treinamento para o inesperado. Por quê? Porque esse brincar que você está falando, né? Não chama até esse outro brincar dirigido como uma coisa mais de atividade lúdica do que o brincar. O brincar que a gente entende é esse que a Inara está falando aí, dirigido pela criança, escolhido pela criança, né? Comandado por ela, organizado por ela, iniciado e finalizado por ela. Então, esse tipo de brincar, ele favorece essa construção do próprio autocontrole, da autoestima, mas também ensina ele a lidar com diferentes maneiras de pensamento. Então, se eu permito que ele resolva os problemas dele ali no brincar da maneira dele, ele vai treinar outros jeitos de resolver. Então, você pode ver que a criança repete muito, principalmente a criança pequena, ela fica muito tempo repetindo um movimento, repetindo o mesmo objeto. Por quê? Porque ali ela está estudando, né? Ela é uma pesquisadora nada ali, pesquisando as possibilidades daquele objeto. E aí é nessa pesquisa que ela começa a desenvolver o que mais na frente a gente chama de pensamento divergente, que é essa capacidade que nós adultos temos de resolver um mesmo problema de diferentes maneiras. É onde entra a questão da criatividade. Então, todo esse ensaio que mais na frente a gente vai nomear, né, e vai perceber no adulto, começou lá nesse início, quando eu permiti que essa criança ensaiasse, onde o erro não fosse visto como um erro, uma coisa negativa, mas visto como uma parte do processo de aprendizagem,
parte do processo da descoberta dele do mundo, né? E aí ele começa a entender que existem maneiras diferentes de se resolver o mesmo problema. Quando eu vou lá, socorro e resolvo para ele, o que eu estou dizendo para ele? Olha, você não é muito capaz, então você precisa de mim. E aí eu crio aquela criança dependente, que o tempo todo precisa da aprovação do outro, precisa do olhar do outro, precisa do Aprovação. olhar e dirigir, né? E aí lá na frente Exatamente. ele fala assim, não, você tem que ser uma criança autônoma, você já tem 7 anos de idade. Mas e aí? Você já deveria conseguir, né? Mas o tempo todo você fez por ele. Então, assim, como é que ele vai aprender se ele não fizer, né? Exatamente. É muito incrível isso que você falou, porque, assim, eu como mãe, eu tive também essa coisa da proteção, de achar que é importante fazer pela criança, né? Então, depois que eu desconstruí isso, é, voltar à fita é mais difícil ainda, é mais complexo ainda. Então, assim, permitir que a criança desenvolva, e a Tati falou uma coisa muito importante, né? A autonomia, ela gera dignidade, ela se sente digna de ser alguém que criou alguma coisa, que pensou do jeito dela, né? Então, assim, é tão importante esse olhar do adulto sobre as ações das crianças, por isso que eu digo assim, interpretar a ação do bebê é mais complexo do que você ouvir as narrativas de crianças que são um pouco maiores. Então, assim, entender o movimento, a ação do bebê e aquele movimento de tirar e colocar, que ele está tentando, de alguma maneira, resolver um conflito, se eu intervenho, eu quebro o pensamento dele. Eu Errou, quebro esse, né? eu interrompo, exatamente, essa construção do pensamento. Então, assim, para ele pensar sobre algo, ele precisa vivenciar. Isso acontece com a gente só aprende vivendo, né? Ninguém fala assim, hoje você vai aprender a dirigir, vamos ler aqui que agora você vai pegar o carro e vai dirigir. Para dirigir, a gente precisa de colocar, né, a mão lá no volante e dirigir. E errar, e apagar o carro, e o pessoal ficar buzinando. Mas, assim, se a gente desenvolve isso com autonomia, mesmo os erros acontecendo, eles vão entender que é processo e que tudo bem, né? E isso para a própria alfabetização, para as crianças que estão nessa construção, na construção da linguagem, é muito importante que o professor tenha esse olhar, porque, assim, eu fui professora alfabetizadora, de crianças que eu falava assim, agora a gente vai escrever um bilhete para o papai. Professora, mas eu não sei escrever. Meu amor, o que você quer escrever para o papai? Eu quero escrever que o papai é muito lindo. Então escreve. Mas eu não sei escrever. Quer dizer, a gente tira a capacidade da criança ter a própria iniciativa. Ela fica com medo de errar e nem tenta fazer, né? Então, assim, como é importante a gente não interromper essas ações. E como é importante a gente preparar ambientes que são seguros e que potencializam essas ações e que proporcionam essa complexificação das ações, né? Porque a criança, quando ela está nesse movimento de tirar e colocar, se amanhã pega uma bolinha, eu coloquei cone e bolinha, e aí hoje ele ficou colocando e tirando, e amanhã eu tiro o cone, tiro a bolinha, como é que eu vou observar qual é a complexidade da ação dele? Então, assim, por isso é tão importante a gente, do ambiente escolar, tá? Do ambiente coletivo, de um ambiente em que você quer ver um processo. Em casa, eu acredito que esse olhar é diferente porque o pai e a mãe não são especialistas, nós somos, né? Então, assim, em casa, ele vai ouvir aquilo que é comum, vai ouvir, vai ver, vai sentir, vai vivenciar aquilo que é comum da família. Mas o ambiente coletivo da escola, é necessário que o adulto e o professor e a escola e todos que estejam envolvidos estejam ali para ampliar repertório, né? Ampliar repertório de vivências, ampliar repertório de experiências, de músicas, de sons, de cores,
E principalmente, Sérgio, uma coisa que eu acho fundamental, até não coloquei no nosso roteiro, mas eu preciso falar. Como o bebê, como a inteligência do bebê é sensório-motora, oportunizar que ele tenha vivências na natureza são momentos riquíssimos. E que, infelizmente, a pandemia não permitiu que muitos bebês vivenciassem essa riqueza. Então, talvez por isso, agora, essas crianças que estão nesse processo, elas precisam ter essa liberdade no sentido de escolher, né, com que brincar, onde está. Então, o ambiente precisa ser seguro, a materialidade precisa ser escolhida a dedo, e pensar na curiosidade do bebê é onde entra a questão da estética. Porque, assim, se o bebê é curioso e ele encontra lá uma caixa de Lego virada de cabeça para baixo, ele vai explorar, ele vai lá. Mas logo ele se desinteressa. Então, pensar nesse cuidado estético, nessa beleza, no cuidado da organização, de como os objetos estarão é, disponibilizados para que esse bebê tenha essas iniciativas, vai potencializar isso que ele já tem, que é inato. Então, exatamente, Tati, se torna instigante. Instigante no sentido dele pesquisar, né? Então, assim, como é importante a gente falar dessa questão do brincar, e o adulto precisa ter o olhar para o material. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque a Samara está aí com o nosso Criando Brinquedos, que são brinquedos inteligentes, maravilhosos do Ian, né? Eu falo que é do Ian, tá? Mas né? A verdade é essa. Então, a Inara, você está falando de uma coisa extremamente interessante. E aí, eu acho legal, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o lado dos pais, né? Porque você estava falando dos profissionais. Mas eu acho importante, principalmente os pais que gostam e buscam, né, conhecimento, que estão aqui nos ouvindo, justamente para que eles possam entender que eles também são co-participantes, né? Eles também são ali com os profissionais. Então é importante que tenha uma comunicação, que tenha uma conversa, né, que tenha uma interação. Então eu tenho certeza que você orienta muitas mães, como eu também oriento muitas mães, né? A gente tem mães que chegam para a gente perguntar: o que eu compro de brinquedo para o meu filho, né? Qual que é o melhor tipo de brincadeira para ele nessa idade, naquela idade. Então, eu acho que essa parceria é muito importante, né? Eu acho que buscar pessoas que conheçam esse bebê para ajudar, né? Aqui nos Estados Unidos a gente diz que a gente precisa de uma vila inteira para criar um filho, né? E é exatamente essa cooperação que eu acho importante. E aí, quando a gente estava falando sobre o brincar, dessa coisa de encaixar, da criança querer colocar e tirar e repetir, muitas vezes o pai vê a criança ali tentando e aí ele fica ansioso porque não quer que a criança se irrite, ou ele acha que a criança não vai conseguir colocar, ele corta lá e coloca. E aí, poxa vida, quebrou toda aquele linha de raciocínio que a criança fazer, né? Tudo aquilo ali que ela estava tentando aprender. Então, uma dica para os pais também é essa: esperem o olhar da criança. Se ela estiver muito desesperada, ela vai olhar para você, né? Ela vai aquele olhar que pede alguma coisa. Aí é a hora de você intervir. Nossa, tá difícil colocar aí dentro, né? Será que se a gente empurrar um pouquinho para cá, será que você consegue? Aí é a hora, porque ali é aquela hora que a criança está pronta, porque ela já esgotou, né, as possibilidades cognitivas que ela tinha ali de pensamento sobre aquela situação. Aí é a hora que ela está pedindo socorro. Aí é a hora legal do pai entrar. Mas se a criança está ali, está se frustrando, mas está dando conta, está tentando, deixa ela tentar, né? E aí espera. E a criança que não fala ainda, é o olhar que fala pra gente, né? Então, quando ela olha para você, é aquele momento que ela tá ali te pedindo ou uma validação, ou um socorro, né? E aí o pai que conhece... Tudo fazendo certo, mãe. Exatamente, Né? é a hora de fazer esse movimento, né? De se aproximar da criança e falar com ela. Então, isso é muito legal. E aí, falando dos brinquedos... Na presença da adulto. Desculpa, eu te cortei. Não, tudo bem. E aí, só fazendo o link com essa questão dos brinquedos, né? A gente estava falando sobre
a importância de se escolher bem esses materiais e esses brinquedos para as crianças, né? E aí, no Ninhada, nós temos crianças muito pequenas e aí a nossa procura era sempre achar brinquedos que não pensassem por elas, que dessem para elas essa possibilidade de elas agissem, de que elas pensassem sobre o brinquedo e um brinquedo que desse diferentes possibilidades. Porque mesmo quando a gente trabalha com crianças que têm desenvolvimento atípico, que é a grande população que a gente tem no Ninhada, são crianças com um atraso de desenvolvimento ou que têm um desenvolvimento atípico, mesmo nesses casos, as crianças buscam esse tipo de brincar como uma maneira de conhecer e de se relacionar com os objetos. Então, foi nessa nossa busca que nós chegamos a Criando Brinquedos, que é uma empresa que é uma fábrica, na verdade, de brinquedos, onde a Samara começou a criar os brinquedos porque ela tem um filho que tem uma superdotação e ela não conseguia encontrar brinquedos para ele quando ele era pequenininho que fizessem ele pensar, que fizessem ele agir. Então, hoje ela criou uma linha de brinquedos de madeira que nós usamos no Ninhada. E nós estamos levando esses brinquedos. Maravilhoso. Isso. E aí nós vamos levar esses brinquedos para serem vendidos em Goiânia, para que os pais de Goiânia também tenham acesso a esse tipo de brincar, né? Esse tipo de brinquedo. Então, a gente está super feliz com essa parceria, com a Criando. Mas, e aí é muito isso, assim, pensar, quando você, como pai, vai comprar um brinquedo para o teu filho, a primeira coisa que você tem que pensar é quem é que está pensando quando a criança for brincar, né? É a criança ou é o brinquedo? Porque se o brinquedo está dizendo para ela tudo que ela já tem que fazer, então esse brinquedo é um brinquedo limitado. Ela vai brincar 1, 2, 3 vezes e ela vai cansar, né? Agora, se é um brinquedo, exatamente, se é um brinquedo que vai fazer com que ela, uma hora ela encaixe, uma hora ela coloque um do lado do outro, uma hora ela coloque dentro de algum outro container. Se é um objeto que oferece diferentes possibilidades, esse é um bom brinquedo para as crianças. E uma outra coisa que a gente fala muito, né, principalmente para os bebês que tem essa coisa ainda sensório-motora, de passar esses objetos pelo corpo, de colocar na boca, de experimentar com todos os sentidos, que sejam brinquedos naturais. Quanto mais naturais, melhores, né? Você falou do brincar com a natureza. Com a natureza, sim. E uma folha e um palitinho, um raminho faz, assim, for a criança é incrível. Você fazer colocar um pouquinho de água numa terra. Gente, aquilo ali é uma brincadeira tão rica para os pequenos. Exatamente. Então, a gente não precisa pensar nesses brinquedos muito sofisticados. A simplicidade, né? Tanto a Martha Gerber como a Amy Pickler fala muito dessa simplicidade dos objetos que as crianças precisam. Né? Elas não precisam... Exatamente. Até porque, assim, o mais importante não é o brinquedo em si. O mais importante é o que a criança faz com aquele objeto, né? Então, assim, pensar em materiais potentes é entender que o bebê, ele tem ações de pilhar, de encaixar, de sobrepor. E, enfim, essa questão da construção, da criatividade da criança, ela é infinita, né? Então, assim, se a gente limita um brinquedo que ele começa e termina apertando um botão, que tipo de experiência você vai proporcionar para esse bebê que vai ser positiva para o desenvolvimento dele? Então, assim, pais ou professores precisam ter esse olhar, né? Até na questão da escolha, no sentido de que, igual você falou, a questão dos objetos, exatamente, Tati, eu ia falar exatamente isso. Os objetos do cotidiano são algo que chamam muito a atenção dos bebês. Por quê? Porque é algo que eles veem todos os dias. Então, assim, eu costumo dizer que a lista de materiais lá da escola, não precisa ir na papelaria, você tem que ir nessas lojas na Big Lar, nessas lojas assim, pra quê? Cozinha da vovó. Vai lá na cozinha da vovó e pega a peneira, o funil, todos esses objetos do cotidiano. E por que chama tanto a atenção da criança? E por que isso instiga tanto a curiosidade da criança? Né? A colher de pau, a bacia.
porque é isso que ela vê todos os dias, não é? E é, Então, assim, né, o brincar, ele é um exercício da vida real, né? Então ele tá ali exatamente, imitando a avó, ou a mãe, ou o pai que ele vê ali cozinhando, né? Ele tá imitando a professora, né? Quem nunca brincou de ser a professora, chegar em casa, colocar professor, todos os bonequinhos enfileirados gente, na aula. Então, o brincar, exatamente, ter esse lugar de desenvolver pensamento, de desenvolver criatividade, também é um lugar de exercitar a vida real, né? O Vygotsky fala exatamente, que ela exerce, ela está funcionando num lugar em que ela ainda não é, mas que ela vai estar. Então, quando ela se coloca no lugar da mamãe, quando ela se coloca no lugar do papai, ela está exercendo professor, funções e papéis que ela vai exercer no futuro. Então, o brincar dela é esse exercício. E o brincar da criança pequena, do bebê, é justamente entender o que é esse negócio que colocam na minha boca toda hora, né? Quando eu tô comendo. O que é esse negócio que faz barulho quando a minha mãe liga ali. Então, esse brincar dela reflete essa vivência. É o lugar ali que ela experimenta a vida real, né? E é um lugar de controle. Isso eu acho super importante do bebê, porque ali, quando ele pega a colher e ele põe na boca na hora que ele quer, ele tira na hora que ele quer, ele faz o que ele quer, ele está tendo um controle que normalmente na vida dele ele não tem. ele não tem. Está começando. Fantástico isso que você falou. Fantástico. Porque, É. assim, essa simbologia do que é a realidade, né? Esse faz de conta, né? A gente usa muito esse termo, do faz de conta. Hoje a gente vai fazer de conta que é médico. Então, a gente, né, com as crianças maiores funciona muito. Mas, assim, é nesse brincar, é nesse trazer a realidade para a vida que ela se descobre autônoma, por exemplo, né? Fazer essa relação que você falou da colher. É sempre a mamãe que coloca a colher na boca, mas na hora que ela tá brincando ali do papá, é ela que tá fazendo isso. Eu achei fantástico. Eu coloco exatamente em favor da infância, que o nosso propósito com essa live é pensar numa qualidade de vivências para as crianças. A infância precisa ser valorizada, né? E Então, assim, em favor dessas bebês que não falam ainda. Hoje a gente tem a neurociências, né, que consegue ver o cérebro em funcionamento. Então, hoje a gente tem muito mais recursos para entender, né, como o cérebro da criança funciona, como é que ele aprende. Então, nós precisamos ser esses advogados que vão falar: chega, a gente não precisa fazer tudo para a criança, ela dá conta. Deixa ela fazer, deixa ela se virar um pouquinho, deixa ela se frustrar, deixa ela tentar de novo, né? Eu acho que é muito isso no nosso papel, né? Dar a nós voz. adultos temos uma missão. Nós adultos temos uma missão, né? Assim, eu queria que o mundo inteiro pudesse ouvir, assim, como existe uma gama de pessoas agora que tem se voltado para essa valorização da infância, né? Assim, então, saber desse valor que é a infância e do que nós podemos proporcionar, nós adultos, podemos proporcionar para essa criança de que seja de qualidade, é uma missão, né? Não tem outro, não tem outro nome. E a Porque Maíra, aqui aqui que eu achei muito interessante, ela está falando do brinquedo como objeto transicional não que ajuda funciona. a lidar com Exatamente. a mãe, né? Então, brincar, ele tem inúmeras funções. Por isso é Não, importante que a gente brigue por ele, vamos dizer assim, nós adultos briguemos para que a criança na educação infantil ela tenha essa oportunidade de brincar. Porque eu sempre digo, brincar não é só um intervalo, não é a hora do recreio. O brincar é não. o tempo todo. Porque o brincar, ele tem funções, assim, que a gente nem conseguiria falar nessa live. Acho que se a gente fosse falar de todas as funções que o brincar tem para uma criança, a gente teria que fazer umas 3 lives dessa, né? Para a gente poder. Não. Então, acho que a gente Muito mais. pode voltar Eu, a falar sobre isso. eu, Funções é, do brincar, né? Porque são te inúmeras. amo muito. Então, acho que é super importante. A gente vai fechar por causa do horário. A gente precisa deixar essa live salva. Então, eu não quero que ela caia e a gente não consiga salvar, porque eu acho que tem informação muito Muito importante, bem.
muitas informações, coisa muito importante. Vocês que nos acompanharam, pode mandar para Obrigada, gente. deram assim, né? Mas antes da gente fechar, Inara, faz um fechamento aí, fala um pouquinho do que é essa importância do brincar para você e do bebê. Vamos fechar. Ah, como eu te disse, o brincar é o que o bebê faz. Então, assim, valorizar esse brincar é acreditar nele. Então, que todos vocês possam ter também esse olhar para essa potência que é esse bebê e entender que quando você fala assim, ah, mas ele vai para a escola só para brincar, ele vai para a escola para viver, porque brincar é vida, né? Então, assim, valorizem esses momentos de brincadeira, de brincar com esse bebê, estejam disponíveis para esse brincar, né, do bebê, sem intervir, mas estando ali dizendo assim, se precisar, eu tô aqui, né? Então, assim, que vocês tenham esse olhar de respeito e valorização dessa infância que é tão rica e que precisa ser cuidada com afeto, com amor, com atenção e com profissionais cada vez mais preparados para encontrar essas crianças e ajudá-las naquilo que elas precisam. Então, assim, um beijo para todo mundo que está aí, Sérgio. Todo mundo que Gratidão, gratidão, muito obrigada. Paizinho, te amo. É, obrigada por acreditar, obrigada por compartilhar, obrigada, Tati, você também é maravilhosa, Maísa, todos que estavam aqui, todos que estiveram aqui comigo. E a gente vai ter outras aí, não vai? Para ah, falar de umas coisas. já estou Te já amo, sabendo, porque a gente nem tocou em várias coisas ainda que eu queria ter tocado, mas gente. Foi só na- superficial, porque a profundidade é gigantesca. isso, mas eu quero deixar para os pais um recado. Brincar é muito mais simples do que eles pensam. Simplifiquem o brincar das crianças, né? É muito mais simples do que a gente imagina. E obrigada a todo mundo que acompanhou a gente ao vivo. Compartilhem, nos ajude a levar essa mensagem para os pais. Tainara, prazer falar com você. Foi uma Gratidão. falaria 3 horas aqui com você, fácil, fácil. Obrigada a todo mundo que esteve aí. Obrigada, pessoal. Obrigada de verdade. Boa noite. Beijo às mães que estavam aí. Isso, nós estamos felizes de comemorar o mês das mães com todas essas mães maravilhosas, as super mães que estão participando com a gente. Obrigada. Boa noite. Beijo. Boa Beijo. noite, pessoal.